No vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma notícia dos 4 nomes que o Inter tem interesse para a próxima temporada. Os 4 nomes que o Inter já procurou seus respectivos empresários, já buscou valores para saber. São 4 jogadores que têm contratos acabando e já podem assinar um pré-contrato. 2 deles que são identificados com o próprio Internacional. E no vídeo de hoje eu quero te falar exatamente sobre a situação desses 4 nomes, que são o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Leandro Damião e o Bruno Mendes. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui com as principais informações do Inter. Então, só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar realmente aqui falando com vocês. O Inter que treinou nessa terça-feira, um treino que foi fechado no CT Parque Gigante, o último treino de maneira mais intensa que o técnico Eduardo Cudê teve antes do jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, tá bom? Lembrando que a equipe deve ser uma equipe titular a campo com algumas preservações, como por exemplo a do Vitão e do Johnny, que ainda estão voltando de lesão, tá bom? Outra situação também que é uma dúvida para o técnico Eduardo Cudê é realmente essa situação de colocar esses jogadores no segundo tempo. O Dalbert é um jogador que vai ser relacionado também pela primeira vez, muito por causa, em função do gramado sintético, que propicia novas lesões. Então, tudo isso também está sendo debatido dentro dos bastidores, tá bom? Mas o que eu quero te falar agora é sobre outro assunto, assim, acho que tu clicou nesse vídeo por causa disso, que é sobre essas 4 negociações que o Inter pensa a partir de 2024. Por mais que o Inter ainda esteja no ano de 2023, o foco é esta temporada, né? O Inter que está na semifinal da Libertadores contra a equipe do Fluminense até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ou seja, o Inter ainda tem esse foco muito grande nessa temporada, a janela de transferência está fechada, então vai ser esse o time até o fim do ano. Porém, ainda existe a possibilidade, obviamente, por parte de uma reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos, que faria ele ficar mais 3 anos no cargo. E, obviamente, o Inter já está começando a olhar algumas possibilidades. Por quê? Porque se tu for pegar o padrão de contratações do Inter dessa gestão, foram sempre um padrão ou de jogadores livres no mercado, ou jogadores por pré-contrato, como por exemplo o caso do Arangues e do Ener Valencia, ou jogadores por empréstimo. A maioria das negociações sempre giraram em torno de empréstimos, jogadores livres no mercado ou pré-contrato. E não vai ser diferente caso aconteça a reeleição por parte do presidente. Por isso, ele já está começando a olhar alguns jogadores que poderiam também vir para esse tipo de situação. E aí se encaixa o nome desses 4 jogadores. Eu vou falar aqui por posição. O primeiro é o Bruno Mendes, todo mundo sabe, jogador de 23 anos do Corinthians, tem contrato terminando no fim da temporada, jogou no Inter em 2021, é identificado, falou de maneira aberta que gostaria de voltar ao Internacional. O Inter se interessou, teve uma reunião com o empresário dele no mês de maio desse ano, e é sempre uma possibilidade, porque até agora não renovou com o Corinthians. Recentemente se falou do interesse do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Grêmio no Bruno Mendes. Porém, o empresário do jogador veio a público e falou que a tendência é que ele permaneça no Corinthians pelos próximos 3 anos. Ainda não está confirmada essa informação, porque ainda não aconteceu a renovação de contrato, porém a tendência é que realmente o Bruno Mendes fique no Corinthians, tá bom? Outra situação é que, como por mais que o Inter, né, já esteja sondando, as eleições do Inter são apenas no mês de novembro. Ou seja, não faz sentido, por exemplo, o presidente Alessandro Barcelos, agora em setembro, outubro, fechar pré-contrato com algum jogador. Por quê? Porque não se sabe se ele vai ficar aqui para 2024, daí não se sabe se o próximo presidente, o próximo treinador, se mudar, pode querer, por exemplo, esse jogador. Por isso que ele vai esperar as eleições, né, ou seja, ele vai esperar o mês de novembro. Se acontecer uma reeleição, aí sim ele pode vir a buscar jogadores, principalmente no mês de dezembro, tá bom?
Agora voltando ao assunto, para falar de um meio-campista que é o Everton Ribeiro, porque o empresário do jogador veio a público e falou que o Internacional era um dos clubes que estavam interessados na contratação do meio-campista. Essa informação foi trazida pela Revista Colorada no dia 9 de setembro, ou seja, não faz agora um pouco menos, faz exatamente uma semana dessa informação, onde o empresário do jogador falou que o Inter buscou informações de salários, tempo de contrato, tudo que o jogador gostaria de receber. Lembrando que ele gostaria de receber no mínimo R$ 1 milhão ao mês e um salário de 2 temporadas. Ele não deve permanecer no Flamengo para a próxima temporada, muito por causa em função de uma remodelação de elenco que deve acontecer, uma reforma, né, uma reformulação de elenco por parte que deve acontecer no Flamengo, até mesmo com a chegada de um novo treinador, tá bom? Mas o nome do Everton Ribeiro é sempre o nome na pauta. O problema é a idade dele, 34 anos, esse salário absurdo de R$ 1 milhão ao mês e o fato de ele já estar, né, numa carreira um pouco mais decadente. Outro nome que esse sim chegaria para ser uma grande contratação, mas esse, por chegar para ser uma grande contratação, é uma grande dificuldade, que é o Bruno Henrique, também jogador do Flamengo, também contrato terminando no fim da temporada. Ele que voltou recentemente de uma grave lesão, mas voltou muito bem, voltou voando, virou novamente titular do Flamengo e essa tendência é que renove o seu contrato por lá, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje ele recebe lá no Flamengo R$ 1,5 milhão ao mês. Ou seja, para uma renovação de contrato, o salário dele vai subir mais um pouquinho. Para vir ao Internacional, realmente o Inter teria que oferecer quase um salário de R$ 2 milhões por mês. E por isso que o nome do Bruno Henrique não deve ser um reforço do Internacional. Muito por causa desses valores. O salário mais alto do Inter é o Ener Valencia, que ganha R$ 1,5 milhão por mês. E ainda assim o Inter ganha ali uma certa ajuda, por exemplo, da patrocinadora do Inter, né, que paga ali, entre aspas, uma parte dos salários. Então, para contratar o Bruno Henrique também precisaria de uma parceria, por isso que esse nome não deve vir ao Internacional. Agora, o nome mais viável desses 4 que eu falei é esse último, que é o nome do Leandro Damião, que vai deixar o Kawasaki Frontale no final da temporada, time que atua no Japão, contrato também terminando, pode assinar pré-contrato, e já falou que quer voltar ao futebol brasileiro, tá? Ele já falou que quer voltar ao Brasil, ele tem casa aqui em Porto Alegre, é identificado com o Inter, foi campeão da Libertadores com o Inter, e obviamente se torna uma opção, chegou ao Inter na Série B, para levar o Inter novamente à Série A, levou o Inter à Série A em 2017, 2018 ele sai na metade do ano e vai ao Kawasaki Frontale do Japão, onde ele ganha hoje R$ 1 milhão por mês. Então, para vir ao Inter, ele vai ter que ter uma certa redução salarial, né? Porque ele já está aí com os seus 33 para 34 anos. E para vir ao Inter vai possivelmente chegar para ser um atacante reserva do Ener Valencia, então vai ter que ter uma redução salarial, ele que chegaria por lugar do Luiz Adriano, que deve deixar o Inter no fim do ano, e esse já avisou que voltaria ao Internacional, a primeira opção no Brasil seria o Inter, então esse sim é uma grande opção para a próxima temporada e é a opção mais viável até o momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, logo mais volto com novas informações. Não esquece, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá bom? Um abraço, valeu, falou e fui, valeu. Volto logo mais com novas informações à tarde, tá bom? Abraço.